Oi, eu me chamo Tainara, sou aluna do primeiro período de Pedagogia da Unifavip Weiden. Hoje eu vim falar sobre o trabalho PCC, Prática como Componente Curricular. A proposta do trabalho, ela nos deixa 2 charges para que possamos analisar e um texto de apoio sobre Edgar Morin, para que possamos ler e entender o modo de educação do pesquisador. Ou seja, este trabalho ele tem como objetivo desenvolver uma visão ampla sobre a história da educação a partir do ponto de vista de Edgar Morin, entendendo a relação entre educação e sociedade no passado e no presente pela visão do pesquisador. As charges apresentadas são essas, tá? São essas 2 charges. A primeira questão a ser abordada sobre o trabalho é como Edgar Morin compreende que os educadores precisam refletir sobre a natureza do conhecimento a ser trabalhado na escola. Edgar Morin ele foi um pesquisador, pensador e sociólogo. Ele nasceu em Paris em 1921, autor de mais de 30 livros e se tornou um dos pensadores mais importantes da atualidade. Respondendo à pergunta, o pesquisador ele compreende que os educadores precisam refletir sobre a natureza do conhecimento a ser trabalhado pela escola. Ele enfatiza que é necessária uma mudança dos educadores voltados para os educandos, O mesmo acredita na necessidade de uma educação em que compreenda todas as pessoas a serem educadas de acordo com o que elas são. Ou seja, ele busca uma educação igual, Ele quer que todos os alunos sejam educados por igual, De acordo com o que eles são, de acordo com sua cultura, com sua condição socioeconômica, De acordo com o que cada um traz como bagagem, Podemos dizer assim. A segunda pergunta a proposta de Edgar Morin é contrária ou afinada com as ideias passadas pelas charges, tá? Essa proposta, ela é contrária, Ela é contrária porque ele enfatiza sobre o ensino que a escola deve desenvolver e a necessidade da escola em se preocupar com todos como comunidade. Ou seja, respeitar e ensinar a cada um como eles são. Se são alunos diferentes, nós temos que dar espaço para que as diferenças sejam respeitadas, para que as diferenças desses alunos sejam abordadas de maneira natural, para que eles se sintam incluídos naquela escola. Não vamos tratar diferente os alunos porque eles têm culturas diferentes, porque eles têm condições diferentes, A terceira pergunta ao longo da história da educação, a escola tem se preocupado com a ética do gênero humano, tendo em vista estabelecer uma relação de controle mútuo entre a sociedade e os indivíduos pela democracia e conceber a humanidade como comunidade planetária. Tá? É uma pergunta quase que afirmativa, Tendo em vista que a escola sofreu muitas alterações ao longo do tempo, A educação se transformou, se reinventou. A educação que nós temos hoje não é igual à educação que nasceu, lá na idade média, nos tempos mais antigos, vamos dizer assim. Ela se transformou muito ao longo do tempo, ela mudou bastante, Então, nós não temos como responder essa pergunta, visto que a educação ela continua se transformando, a escola ela continua se transformando. Nenhuma escola é igual, Nenhum método de uma escola é igual. As escolas elas têm metodologias diferentes, Então, não tem como a história da educação se manter a mesma.
ao longo de todos esses anos, tendo passado por tantas transformações, né? A quarta questão propõe alguma solução para as situações apresentadas pelas charges, né? Nós temos 2 charges. A primeira eu vou ler para vocês entenderem melhor, tá? A primeira é essa daqui. É uma professora em sala de aula, né? E a professora fala: crianças, esta semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas. Um aluno fala: ó, gente, finalmente eu vou poder contar um monte de história de minha terra. A outra aluna indaga: Baguri, e eu lá dos Pompas. A professora rebate: não temos tempo para essas bobagens, Marina e Raimundo. Trate de falar o português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45, ou seja, aqui ao mesmo tempo que a professora fala que essas semanas vamos estudar as regiões Sul e Nordeste, né? Ao mesmo tempo ela corta os alunos, né? Os alunos se mostram interessados e depois ela muda, né? Não temos tempos para isso, né? Ou seja, né? Então, o correto seria dar voz ao interesse dos alunos, né? Visto que as charges apresentadas, elas possuem problemas relacionados às diferenças de cada um, né? Tanto na primeira quanto na segunda charge. Visto que essas crianças, elas já tinham conhecimento no assunto abordado pela professora, né? Eles já tinham um conhecimento prévio, né? Eles já sabiam do que falar. Mesmo que o interesse da professora em falar das regiões Sul e Nordeste não fosse falar do cultural dessa região, né? Ela poderia abordar outro assunto. Então, essa professora, ela não conseguiu dar continuidade a partir do conhecimento que os alunos já tinham, né? Ela desistiu de tratar daquele assunto. A segunda charge, eu vou mostrar novamente, a segunda agora é essa daqui, ó. E ela diz: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Vou mostrar novamente para que todos compreendam, né? Nessa segunda charge, o problema é que são animais diferentes, animais que não têm como escalar uma árvore, né? Nós temos um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca, um cachorro, né? Um pássaro. E nem todos vão poder exercer esse mesmo exame, nem todos vão poder fazer o mesmo, né? Ou pelo menos não com tanta excelência, né? Nem todos vão conseguir exercer esse trabalho igual um macaco, por exemplo, né? Um elefante não vai poder subir na árvore igual um macaco, né? Um cachorro também não vai poder subir. Então, como que eu quero ser justa com todos se eu não estou dando a chance de todos participarem por igual desse exame, né? E na quinta e última questão abordada quais conselhos você daria para si mesmo para exercer a didática com ética e dinamismo frente aos desafios apresentados na charge? Bom, o correto nas 2 charges é dar espaço para que cada um participe tanto da aula quanto da seleção de uma maneira justa, né? Se eu vou falar de uma cultura e eu tenho alunos que sabem dessa cultura, por que eu não vou dar espaço para eles, né? Para que eles falem da cultura deles. Se eu vou fazer um exame e eu tenho que ser justa, como que eu vou propor um exame que nem todos vão poder participar, que nem todos vão poder exercer o que o exame está pedindo, que nem todos vão poder fazer, né? Então, a gente tem que dar espaço, nós temos que buscar inclusão, nós temos que incluir a todos, nós temos que nos preparar para tratar a todos igualmente, para saber ser justo com todos por igual, né? A educação, ela tem se transformado muito, as escolas, elas têm se transformado muito. Hoje em dia, se você pesquisar sobre a didática das escolas, cada um tem sua maneira de educar, de buscar a interação dos alunos, né, na didática das aulas. E os professores têm se aperfeiçoado cada dia mais, cada dia melhor, para ser justo, para incluir,
né, para tratar a todos igualmente, para saber conversar com todos igualmente, porque se eu tenho afinidade com aquele assunto, mas se só alguns alunos têm e outros não, eu tenho que buscar que todos tenham afinidade com o assunto, que todos tenham interesse, né? Então, tanto a escola quanto a educação, ao longo dos tempos, sofreram muitas transformações. São escolas que têm capacidade de tratar a todos igualmente, né? Que tem como trabalhar de uma maneira justa com todos, certo?